Nós estamos estudando, né, sobre, como o Renato falou, sobre a aliança de sangue. Nós já estudamos sobre a aliança da criação. Depois nós estudamos sobre a aliança do começo, que foi após a queda. Depois nós estudamos sobre a aliança da preservação, que foi a aliança de Deus com Noé. Depois nós falamos sobre a aliança da promessa, que foi a aliança que Deus fez com Abraão. E agora nós vamos falar sobre a aliança da lei, que foi a aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão, na aliança da promessa, e foi dada ao povo através do ministério de Moisés. Amém, queridos? Então, para começar o estudo sobre a aliança da lei, a Beth vai ler Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28. Vou ler então. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas a palavra da aliança, as 10 palavras. Bom, então, essa, né, foi o momento em que Moisés subiu lá na Monte Sinai e Deus entregou para ele os 10 mandamentos que constituem as leis morais de Deus. Os 10 mandamentos, nada mais, nada menos do que a lei moral de Deus. Nós vamos falar no decorrer do assunto um pouquinho mais sobre essas leis morais de Deus. Então, isso ocorreu em cumprimento a promessa que Deus fez a Abraão, de que de Abraão ele faria uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Disse Deus a Abraão: de ti farei uma grande nação. Então, isso, a aliança da lei, é um cumprimento da aliança que Deus já tinha feito há anos atrás com seu amigo, seu servo Abraão. Então, essa família de Abraão, por causa da fome que aconteceu na terra de Canaã, eles subiram para o Egito, onde no Egito eles foram sustentados por José, que havia sido colocado como governador do Egito. Então o tempo passou e essa família que subiu para lá se tornou uma família muito numerosa, a ponto de preocupar o Faraó fazer daquela família se tornou muito numerosa. Essa família que se tornou numerosa tornou-os escravos. Então Deus, ele levantou um homem que se chamava Moisés para que libertasse essa família e reconduzisse essa família ao local que Deus havia prometido a Israel. Então, o que foi para o Egito como uma família, voltou como uma numerosa nação. Porém, para que aquele povo realmente se tornasse nação, era necessário algumas coisas. Aí eu pergunto para vocês, o que é necessário para que uma nação seja considerada uma nação verdadeiramente? Podem abrir o microfone aí que eu quero a partir de vocês. O que é necessário para que uma nação seja reconhecida como uma nação soberana? Vamos lá, por que o Brasil é uma nação? O que o Brasil tem para se tornar uma nação? Uma nação precisa ter leis, isso é uma parte. Se ela não tiver lei que a torne soberana, ela não pode ser considerada uma nação. Então precisa de lei. Beth foi inteligente, que ela foi logo da aliança da lei, então é lei. A nação precisa de lei. Por isso é que ela é minha esposa. Mas o quê? Por que o Brasil é uma nação? O que o Brasil tem mais que o torna uma nação?
Uma nação precisa de governante. A nação de Israel também precisava de um governante que, a princípio, até Saul era Deus. Amém? Depois Israel pediu um rei, porque queria ser igual às outras nações. Não foi para isso que ela foi chamada, mas ela depois pediu um rei, Deus instituiu Saul e depois Davi. E nós vamos falar depois sobre a aliança do reino, tá? Mas precisa de um governo. No caso de Israel, seria um governo teocrático. Deus seria o seu governante. Muito bem. Mais o quê? Leis, governo, mais o quê? Povo. Povo que foi liberto lá do Egito. Muito bem. Povo. Então, ó, leis, governo, povo e mais o quê? Território. Território. O povo estava saindo de escravo de um território que não era dele para um território que Deus havia prometido que ficava lá em Canaã. Amém, queridos? Então, ótimo. Então, era necessário um povo, um território, um governo e as leis que foi dado através de Moisés. É interessante, né? A gente voltando ainda para a aliança da promessa, que Deus, quando chamou Abraão, ele, aliás, isso também faz parte da aliança, da mudança de nome. Abraão tinha um nome que era Abrão. E Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Eu li num livro, não sei se o livro está certo, mas que Abrão significa pai exaltado. E Deus mudou para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Então, na aliança que Deus fez, Deus falou que de Abraão sairiam, até pela troca do nome, grandes nações, mas haveria uma particular. Em que Deus iria cumprir os seus propósitos para com a raça humana. Abençoarei, farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então, Deus, em Abraão, ele criaria para si uma nação de propriedade particular sua, com o propósito de abençoar as demais nações. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então Deus, quando constituiu desse povo uma grande nação, ele instituiu leis que revelariam o caráter de Deus nos seus múltiplos aspectos. Nós já falamos do caráter moral, mas também as leis. Elas compreenderiam a economia daquela nação, a infraestrutura daquela nação, a política daquela nação e o trabalho, ou seja, as leis trabalhistas daquela nação. Qual era o propósito de Deus com isso? O propósito de Deus era introduzir naquele povo uma identidade, uma tradição, os costumes e um patriotismo. Tudo que Deus introduziu e introduziria naquela nação tinha um propósito específico. Revelar, através daquela nação, o ministério de Jesus Cristo. Cada lei, cada coisa que Deus introduziu naquela nação tinha o propósito de mostrar o ministério de Jesus Cristo, o qual ele consumou. Um exemplo, os sacrifícios.
o sacrifício apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, cada cordeiro, cada novilho, cada bezerro que era sacrificado pelo pecado do povo, apontava para o sacrifício maior que foi revelado em Cristo. Pelo que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista revelou ali para o povo de Israel qual era a função maior de Jesus, que era ser o Cordeiro que, através do seu sangue, iria tirar o pecado do mundo. Amém, queridos? Até aqui tudo bem? Está todo mundo entendendo? Então, o propósito de Deus em dar as leis, e aí são todas as leis, não só a lei moral não, tá? Mas todas as leis tinham como propósito mostrar àquele povo um ministério de Jesus Cristo. Tudo que vocês podem ver, o sacerdote, a relação sacerdotal, o bode que seria sacrificado, o bode expiatório que seria colocado fora do arraial, simbolizando que Deus estava levando o pecado do povo para longe dele. Tudo aquilo, todo o cerimonial da lei apontava para Jesus Cristo. Amém, queridos? Beth vai ler agora Êxodo 19, de 1 a 4, e nós vamos tomar como base para desenvolver o nosso estudo hoje, tá, queridos? Vamos lá, então. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra... De 4 a 6. Tendo visto que fiz aos egípcios como vos levei sobre as asas de águia, e vós chegueis a mim, agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, um dos propósitos de Deus em relação às suas leis era mostrar o propósito de Deus na aliança da lei, é mostrar o padrão divino de santidade àquele povo. As leis morais de Deus representavam a santidade e o caráter moral de Deus. Deus queria instituir naquele povo o seu padrão de moralidade e santidade. Essas leis mostravam ao povo aquilo que o povo aquilo que o homem havia perdido lá no Éden. Quando Adão foi criado lá no Éden, ele foi criado com todo esse padrão de caráter moral que ele perdeu após a queda. A intenção de Deus em dar essas leis morais ao povo era introduzir no povo novamente o padrão moral de Deus. Embora que o homem ele jamais conseguiria por causa do pecado, o homem ele jamais conseguiria atingir aquele padrão moral, mas através dessas leis, Deus estava mostrando ao povo qual era o desejo que o povo tinha, que Deus tinha em relação a ele. E é interessante também a gente mostrar que na aliança da lei, Deus ele escreve o seu padrão de moral e de santidade em tábuas de pedra.
Na nova aliança, esses padrões moral não estavam mais escritos em tábuas de pedra, mas ele seria escrito em nossos corações. Na aliança da lei, está lá em Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, Beth não vai ler não, porque é muito comprido. Deus escreveu o seu padrão moral em tábuas de pedra. Na nova aliança, essas mesmas leis seriam escritas em nossos corações. Aí, Beth, faz favor, abre lá. Hebreus capítulo 8, verso 10. O livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração eu escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, conforme promessa, Deus ele escreveria suas leis não em tábuas de pedra, mas agora essas leis elas seriam escritas em nossos corações. E quando a palavra diz que Deus escreveria as suas leis em nossos corações, eles atingiriam o objetivo que seria de não uma mudança externa, como a aliança da lei trazia, ou seja, estava lá os 10 mandamentos para que o povo visse e seguisse aquele povo. Mas a mudança na nova lei, na nova aliança, seria uma mudança de dentro para fora. E aí eu gostaria que Beth abrisse lá em Mateus 25. Mateus capítulo 5, verso 21 a 22, onde Jesus mostra que onde é que Deus queria que essa mudança fosse feita. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, capítulo 5, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem te chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só, a lei dizia lá, ó, não matarás. Ou seja, está escrito lá, eu devo cumprir. Mas Jesus, ele foi além. Ele disse, olha, se alguém no seu interior, se alguém no seu coração intentar homicídio sobre qualquer pessoa, essa pessoa já será réu de condenação. Ou seja, já não é algo que vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ou seja, essa é a verdadeira mudança que Deus quer trazer para o seu povo. Não uma mudança exterior, mas uma mudança interior. Não pela leitura simples da palavra, escrita numa tábua de pedra, mas algo que está dentro de mim. Eu sei que eu não posso matar, porque o fim da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e a meu próximo como a ti mesmo. Então, Deus queria trazer uma mudança não exterior, mas uma mudança interior. Mas mesmo assim, Deus sabia que o homem ele não conseguiria, ainda que conhecendo a lei, ele não conseguiria manter aquela lei. Então, ele faz uma diferença
entre a aliança da criação e a aliança da lei. Na aliança da criação, Deus disse: no dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia você morrerá. Na aliança da lei, Deus diz que quando alguém transgredisse a lei, haveria um caminho para o perdão, que seria o do sacrifício de animais, que apontava para o sacrifício perfeito, mostrando que essa lei era uma lei temporária até que a lei maior, que a aliança maior, que a aliança da graça, ela fosse instituída. Beth, faz favor, abre aí Hebreus 10, de 1 a 4. E depois lê o versículo 11, desse mesmo capítulo. 10, de 1 a 4, e depois o 11. Hebreus 10, né? Uhum. Livro de Hebreus, capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra de bem vindouro, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito o ofertante, com o mesmo sacrifício que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação do pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova o pecado. Para o outro? 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Então, a aliança da lei apontava por uma aliança mais ampla, uma aliança mais perfeita. Ela era transitória, porque as leis, ela não mudavam o homem. E o homem constantemente tinha que oferecer sacrifícios e mais sacrifícios, porque o homem pecava constantemente. Na nova aliança, não. Jesus ofereceu a Deus um sacrifício que é perfeito. Então, através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós não temos mais necessidade de oferecer outro sacrifício, uma vez que o sacrifício foi feito através de Jesus. Então, a aliança lá do Sinai, ela tinha um propósito transitório, porque ela não podia aperfeiçoar aqueles que ofereciam o sacrifício. Mas ela apontava para aquele que realmente poderia transformar as nossas vidas. Aquele que verdadeiramente iria oferecer a Deus o sacrifício perfeito, e ele não mais precisava, como os outros sacerdotes da linhagem de Arão, que precisava, ano após ano, oferecer sacrifício por ele mesmo. Jesus, ele ofereceu a Deus o sacrifício perfeito. Então, o sacrifício, então, a aliança da lei, para o povo de Israel, era uma aliança tremendamente exaustiva. Porque anos após anos eles tinham que oferecer rituais, anos após anos eles teriam que oferecer sacrifício. Então, por causa disso, Deus ele instituiu um período de descanso. E o que representava esse período de descanso?
período de descanso seria um período de adoração, seria um período de intimidade. Olha só, vocês trabalharam todo esse tempo, dia após dia, oferecendo sacrifícios, rituais, e nesse período de descanso, seria o período em que o povo iria descansar de todo esse trabalho para gozar da intimidade com o seu Deus. Por isso foi instituído um dia sabático, um feriado, podemos assim dizer, sabático, onde o povo iria descansar de todas as suas obras e iria entrar na intimidade com o seu Deus, na adoração com o seu Deus. Então, esse período sabático, ele não seria um período de inércia, mas um período de adoração, de contemplação para todos aqueles que estavam em aliança com Deus e que faziam os trabalhos e rituais que a lei exigia sempre de cada um. O autor de Hebreus, ele fala sobre esse descanso sabático e ele faz uma colocação interessante. Beck vai ler lá essa passagem, está lá em Hebreus, capítulo 4, do verso 4 ao verso 10. Hebreus, capítulo 4, versículo 4. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizeram. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarados. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, para aqueles que entrou no descanso de Deus. Também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Interessante que o autor do livro, ele faz uma alusão, e baseado, com certeza, nessa passagem de Hebreus, ele faz uma alusão do descanso lá da criação, um descanso que Deus prometeu ao seu povo. E ele falou que lá no descanso da criação, depois que Deus criou todas as coisas, ele entrou na intimidade com o casal que estava ali e contemplou tudo aquilo que havia criado, e aquele primeiro casal pôde adorar a Deus pela sua criação, por tudo aquilo que ele havia criado. Então, o autor de Hebreus, ele faz uma alusão ao descanso que Deus prometeu. Olha, depois que toda a obra for consumada, e aí a gente entende que a criação ainda não foi consumada, a criação de Deus ele ainda prossegue, mas vai haver um dia de descanso. E para aqueles que foram rebeldes em relação à aliança, Deus disse, vocês não entrarão no meu descanso. E aí o autor de Hebreus fala, olha, se Josué tivesse trazido o descanso depois que conquistou a terra, se Josué havia trazido descanso, não seria necessário que depois, muitos anos depois, alguém voltasse a falar novamente no descanso, dizendo que a nação de Israel não entraria no seu descanso. Mas o verdadeiro descanso virá para aqueles que realmente reconheceu a aliança a aliança perfeita que Deus estava desenvolvendo para ter com a humanidade, que seria a aliança que Jesus Cristo instituiu.
A aliança do sangue de Jesus, a aliança que ele fez, a nova aliança no sangue de Cristo, onde ali, verdadeiramente, aqueles que o recebem pela fé, descansam. Embora nós sabemos que somos pecadores e que por causa da nossa natureza decaída, nós ainda vamos continuar pecando, mas nós já não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício a Deus por isso. Nós descansamos dos rituais da lei por causa disso, porque Cristo veio e cumpriu toda a lei. Jesus, ele não nos trouxe um descanso porque ele jogou fora a lei de Moisés, não. Jesus, ele nos trouxe descanso porque ele cumpriu a lei de Moisés. Amém, querido? Beth, abre aí, Mateus 5,17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou as profecias. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus, ele não veio revogar a lei, muito pelo contrário. Ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que estava escrito que ele precisaria passar para que trouxesse a redenção ao povo, inclusive o sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, nós podemos entrar no descanso de Deus. Eu só tenho que saber que os meus pecados, eles foram revogados em Cristo Jesus. Eu não sei nem se a palavra certa é revogar, mas eles foram, com certeza, pagos um por um. Hoje, eu estou no descanso de Deus, porque eu tenho em Cristo a redenção dos meus pecados. E esse descanso vai ser totalmente consumado no dia da redenção, do arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Eu gostaria de terminar essa minha parte, meu estudo de hoje, lendo lá no livro, eu não sei quem tem o livro, mas eu gostaria que abrisse o livro, lá na página 123. E eu vou ler. Quem não está com o livro aí na mão, eu estarei lendo, tá? Ao contemplar esse selo, o selo dessa aliança da lei, seria o descanso, tá? Seria o descanso sabático. Ao contemplar esse selo, o dia da expiação e todos os sacrifícios feitos na aliança da lei, vemos que ela apontava para Cristo. Vou repetir. Ao contemplar esse selo, o dia da expiação e todos os sacrifícios feitos na aliança da lei, vemos que ela apontava para a Cristo. A ideia da lei não era ser definitiva, e sim preparatória para o Salvador, que é Cristo. Para um claro entendimento dessa aliança, é necessário compreender que Deus a estabeleceu com fins didáticos. O apóstolo Paulo corroborou isso ao dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Depois vocês leiam lá, tá? Isso está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 24. A palavra aio no grego é paidagogos, que significa um tutor, ou seja, um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, o nome foi aplicado aos escravos de confiança que foram encarregados de supervisionar a vida e os hábitos morais de meninos pertencentes à classe alta. Os meninos não eram autorizados nem mesmo a sair da casa sem eles antes de chegar à idade adulta. Esse é o retrato dessa aliança. Logo, apegar-se a ela é apegar-se a coisas passageiras. O povo de Israel deveria viver debaixo dessa aliança, desejando que o melhor chegasse. E o melhor, querido, é a consumação dessa aliança que foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus
Jesus Cristo. Amém? Agora vocês podem abrir os microfones de vocês e se quiserem colocar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa para esclarecer. Amém, queridos. Eu aqui estava pensando, assim, quando começou... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que no tempo passado, no tempo daquele povo, todas as vezes que eles pecavam, eles tinham que fazer a oferta, definitivamente. Eles tinham que fazer uma oferta de um animal para expiação do pecado, correto? Uhum. Então, haja animal para poder fazer expiação, pelo menos penso assim, pelos meus pecados, porque a todo e qualquer momento, nós, apesar de sermos cristãos, apesar de sermos de Jesus, nós não paramos de pecar. O que cobra a gente dos nossos pecados, o que nos limpa, o que nos lava, é o sangue do Cordeiro, né? O sangue de Jesus é a fé que nós temos de que, através dele, nós somos limpos, nós somos libertos dos nossos pecados. Mas se toda vez que eu pecasse, eu tivesse que oferecer um animal, haja animal, né? Eu não teria dinheiro para tanto isso para poder ofertar dessa forma, né? Bom, na verdade, eu tinha até anotado aqui, essa expiação era feita uma vez, deixa eu ver se eu página 124, deixa eu ver se foi isso aí. Tinha um dia que era instituído para esse sacrifício. Essa aqui. Deixa eu ler aqui para a Beth entender. Existia um dia em que esse sacrifício era feito, que em Israel se chamava o dia de Yom Kippur. Era uma vez por ano em que o sacerdote ele oferecia o sacrifício pelo pecado deles e pelos pecados do povo. Aí cada família tinha que levar um animal, como era sacrificado. Também tinha o novilho, que era sacrificado pelo próprio sacerdote, e haviam 2 bodes nesse dia de Yom Kippur. Um bode era sacrificado pelo pecado do povo, e o outro era levado fora do arraial e era expulso do arraial. Então, o bezerro simbolizava o sacrifício do sacerdote, o bode simbolizava o sacrifício pelo pecado, e o bode expiatório era o bode que levava os pecados para longe do povo. Então, esse sacrifício era feito uma vez por ano, no dia em que o povo de Israel chamava de o dia de Yom Kippur. Amém, queridos? Quem está com o livro aí, está na página 120, tá? Depois, se vocês quiserem, vou dar uma lidinha para vocês verem. Havia vários sacrifícios realizados pelos sacerdotes no tabernáculo de Moisés. Porém, vamos destacar o que os judeus chamam de Yom Kippur, ou o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos. Em seu peitoral havia 12 pedras com os nomes das 12 tribos de Israel, simbolizando que todo o povo estava adentrando e recebendo o perdão de pecados no interior do véu. Nesse dia, um novilho e um bode eram sacrificados. O novilho era um sacrifício que Arão fazia por si mesmo e por sua casa, uma vez que era imperfeito como todo o povo, e o bode representava o povo. O sacerdote trazia em sua mão o sangue do novilho e do bode, aspergindo sobre o propiciatório, e ele trazia também o incenso, deixando o santo dos santos repleto da sua fumaça. Assim, fará apropriação pelo lugar santíssimo por causa da impureza e das rebeliões dos israelitas. Qualquer que tenha sido seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles. Além do bode sacrificado, havia um bode vivo que fazia parte do ritual. Quando Arão terminar de fazer a apropriação pelo lugar santíssimo e da tenda do encontro e pelo altar, trará à frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto
ao cuidado de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Ou seja, ninguém estava proibido de oferecer sacrifício fora desse dia de Yom Kippur. Mas nesse dia era oferecido esse sacrifício especial, vamos assim dizer, em que o novilho era morto pelo sacerdote, o bode pelo povo, e havia o bode que era solto no deserto, simbolizando que Deus estava afastando do povo, lançando fora do arraial todo aquele pecado do povo. Então, era assim o ritual da lei que ano após ano era feito. E aí a gente entende porque o selo dessa aliança era um dia de descanso, porque haja cansaço você falar ali pecado por pecado do povo, um por um, seus pecados, as suas rebeliões, e etc, etc, etc. Ou seja, a lei era algo cansativo, era algo que era cansativo, a palavra é cansativo mesmo ao povo. Por isso, tinha um dia em que o povo tirava para descansar, e esse dia era o dia de adoração, em que o povo se alegrava e entrava na intimidade de Deus e contemplava a liberdade que eles tinham em Deus de ter seus pecados afastados de si. Amém? Mais alguma dúvida? Não tem mais dúvida nenhuma? Renato, está contigo. Amém? Na semana que vem, a gente vai falar sobre a aliança do reino, tá? Só vou recordar aqui uma parte do livro aqui que eu acho interessante. Diz: as leis revelariam o caráter de Deus em múltiplos aspectos. Reinaldo Lewis. Em economia, infraestrutura, política, trabalho, as leis não contemplavam apenas questões de ordem religiosa, mas as leis tinham o sentido de atingir o homem de maneira integral. Deus tinha um padrão integral para o homem, como o homem devia ser, como aquele povo devia ser. O Deus que tinha visto era um povo economicamente equilibrado, com regras que exigiam fiscalização, punição, no caso do seu descumprimento, e assim fazer dos filhos de Israel uma nação. Apenas levá-la a viver junto em uma terra que seria suficiente. Era necessária identidade, tradição e ciência nação. Embora possamos aprender verdades e princípios a partir das leis estabelecidas para a nação de Israel em sua memória, são apenas ações temporárias, visando a preservação do povo santo e a transformação de escravos em uma nação livre. Então, tem um sentido de uma preservação, sentido da lei sempre vai ser de preservação. Então, quando Deus instituiu a lei para aquele povo, tinha o sentido de preservá-los e o sentido de separá-los, tinha um padrão. Aquele povo foi escolhido porque aquele povo, andando em conformidade com a lei de Deus, era o padrão que Deus estabeleceu a partir dele para todo o restante da humanidade. Então, quando eles pediram rei, que eles queriam se assemelhar, eles estavam quebrando com esse padrão, eles fugiam desse padrão para que foi estabelecido. Eles eram separados, santos, separados. Só que, como foi colocado, e o que a gente entende, era uma coisa externa. Então, depois, quando ele até fala em Jeremias que faria isso, e lá Hebreus, o autor de Hebreus diz isso, que a lei é colocada no interior, aí é uma outra condição, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí o mundo não entende isso. O mundo não consegue entender e olhar para aquele que nasceu de novo e não entender, como Pedro falou em uma das suas cartas, eles se admiram com vocês, de vocês não terem mais as mesmas práticas que eles. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. É uma transformação radical de vida.
Então é um padrão que é estabelecido dentro, e aí é o Espírito Santo que nos conduz para isso. É mais que você ter o entendimento de que aquilo é errado. É mais que está escrito lá, ó, você não pode fazer. É o que é colocado em você a partir daí, da lei do seu coração, é tirar de você esse desejo de fazer. Você não faz simplesmente, você deixa de fazer, não é simplesmente porque está escrito ali que não pode fazer. Mas aquilo que está dentro de você. Isso choca o mundo se choca com isso. De olhar para a pessoa, né, assim, fisicamente é a mesma pessoa, mas interiormente é uma outra pessoa. Nós nascemos de novo. Agora, lógico que nós vamos pecar, enquanto nesse corpo nós vamos viver isso. Agora, nós não temos mais prazer no pecado, como João falou. Nós pecamos, mas não temos prazer no pecado, não vivemos na prática do pecado. Isso é uma libertação. Isso é que Jesus fez em nós. Jesus nos fez nascer de novo. E aí nós nenhum homem ia conseguir nunca. Né? Porque como ele diz, se você obedece à lei, mas tropeça num ponto, você já errou toda. É como aquela prova que vale 10 e só vale o 10. Se você acertou as 9 questões primeiras e na última, que é a 10ª, você errou, não adiantou nada, filho. Né? Mas é mais que isso. É mais que isso. É muito mais que isso. Então, louvado seja Deus que todas as alianças anteriores, e nós ainda temos mais uma aliança aí, que é a aliança do reino, para depois chegar na nova aliança, todas essas eram sombras, era uma preparação para a aliança perfeita. Então, como diz aqui, acho que o último que ele leu, é que a lei serviu como um condutor, como um aio, né, para que preparasse para chegar até esse momento. Agora, daqui a pouco nós vamos cear. Agora, como a Beth falou ali, poxa, imagina quantos animais, né, eu teria que ser feito. E não mais, né? Nós não vivemos mais isso. Nós fomos livres disso. Nós vivemos uma nova aliança. É o tempo da graça. E aí, mesmo que a gente estude a esse respeito, é imensurável, não tem como a gente voltar lá, né? E viver aquilo e entender o que era aquilo. Imagina o que era aquilo. Imagina aquele tempo, todos aqueles rituais, de todos aqueles sacrifícios. Imagina a preparação daquele sumo sacerdote. Porque a coisa era tão séria que ele não podia entrar de qualquer jeito. E tinha que amarrar, porque se desse ruim lá dentro, usando a linguagem popular, puxa, e ele também tinha que oferecer por ele, não era só pelos outros. Então era uma coisa muito séria. Agora isso não quer, isso não quer dizer que o padrão ele foi diminuído, como foi colocado aí. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas louvado seja Deus, que enviou seu Filho para que nós pudéssemos agora estar debaixo da graça e vivermos o que nós estamos vivendo. Então, o que ele fez está para além, muito para além, muito para além. É profundo o que Jesus fez. O que Jesus fez por nós é profundo. Então, ele não só nos livrou daquela condição, mas ele nos garantiu um acesso direto ao Pai, que era restrito. O que era restrito deixou de ser restrito. É irrestrito. É um novo e vivo caminho. É por ele. O véu foi rasgado, meu irmão. Você é livre, você tem acesso direto a Deus. Agora, o que nos separa, como a palavra de Deus diz, o que separa o homem de Deus é o pecado. Aí, quanto mais eu amo a Deus, menos eu quero pecar, porque mais eu quero estar próximo de Deus. O pecar não é só pela condição de estar errado, é porque isso me afasta de Deus.
Então eu quero me aproximar de Deus, eu quero ter essa intimidade com Deus. Então é mais que isso. Então, ao ouvir isso tudo, se tenha na conta de um privilegiado. Nós somos privilegiados, querido. Nós fomos privilegiados por Cristo. Amém?